Nosso convidado de hoje, do Questão de Ordem, é o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Ele é o relator do projeto de lei de regularização fundiária. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Agro Mais uma vez, para tratar desse tema de relevante interesse, não só para o meio rural, mas para a sociedade brasileira como um todo. Eu sei que esse projeto já está tramitando tem algum tempo, e a gente sempre vai começar com aquela pergunta. E aí, será que anda esse ano? Será que sua expectativa é no sentido de que ele seja votado? Bem-vindo, tá? Muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite. Regularização fundiária não é um tema importante para o agronegócio. Regularização fundiária é um tema importante para o Brasil, para milhões de brasileiros e brasileiras que ocupam pedaços de terra da União, a maior parte deles levado pelo Estado brasileiro para essas terras, sem garantia de acesso ao crédito, sem garantia de assistência técnica, sem garantia de que seus familiares vão continuar com aquela terra. Então, regularização fundiária é importante para o agronegócio, para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar e, mais do que isso, regularização fundiária é instrumento de combate à grilagem e de combate ao desmatamento. Então, há um componente econômico, um componente social e um componente ambiental que justifica a urgência da atualização da lei do Terra Legal com a aprovação do atual projeto do deputado Zé Silva. Eu tive uma conversa com o presidente Rodrigo Maia, que me disse que pautará o projeto da regularização fundiária junto com aquele pacote de medidas ambientais que está sendo construída por uma comissão coordenada pelo deputado Rodrigo Agostinho. Então, acredito que muito em breve eles chegarão na comissão num pacto em relação aos projetos ambientais que serão votados e, junto com esses projetos, será votado o projeto de regularização fundiária. Eu espero que nas próximas semanas. Meu relatório já está pronto há muito tempo. Eu, uma semana depois de ser nomeado relator, já apresentei o relatório porque tenho convicção de que o texto do deputado Zé Silva é um texto muito bom. O senhor fez algumas alterações na medida provisória aqui. O tema acabou funcionando como medida provisória, depois caducou, virou projeto de lei, mas o senhor fez algumas alterações naquilo que o governo tinha colocado como necessidades, né? Na verdade, a medida provisória e o relatório do senador Irajá, que foi quem relatou no Senado, nós não estávamos nesse período especial, então ainda tínhamos dois relatores. O relatório do senador Irajá, que provocou uma grande reação do movimento ambientalista no Brasil, ele tem algumas diferenças com o texto do deputado Zé Silva. O relatório do senador Irajá permitia a vistoria por sensoriamento remoto até 15 módulos fiscais. O deputado Zé Silva reduziu para 6 e eu mantive 6. Entendo que 6 resolve a grande maioria dos pedidos de regularização fundiária, resolve 109 mil pedidos de regularização fundiária e deixa de fora apenas pouco mais de 5 mil pedidos. Se nós considerarmos que o INCRA, em média, nos últimos 10 anos, vistoriou presencialmente por volta de 1.200 imóveis, entre 1.200 e 1.500 imóveis, significa que, tirando os 109 mil da fila da vistoria presencial, nós, em 1 ano e meio, em 2 anos, conseguimos resolver o passivo das maiores propriedades que exigem a vistoria física. Então, é importante que isso fique claro, Valteno. Quem tem imóvel acima de 6 módulos fiscais não fica impedido de ter regularização fundiária. A diferença é que até 6 módulos fiscais, vistoria remota, por sensoriamento, por imagem de satélite. Acima de 6 módulos fiscais, vistoria física, os fiscais do INCRA e dos órgãos ambientais tendo que ir até o imóvel. Isso é bom que o senhor está falando, porque tira aí, começa a eliminar algumas, vamos dizer assim, verdades e mentiras que tem sobre o projeto. Por exemplo, é claro que a situação como é hoje, ela facilita muito mais a grilagem. Você não tem como fiscalizar, você não tem como chegar até o produtor que desmatou, que fez uma queimada ilegal. Com a regularização fundiária, ele vai ter um endereço, né? O senhor consegue chegar até ele. Em 2009, o Brasil tomou uma decisão com a aprovação da lei do Terra Legal. Inclusive, esse projeto de regularização fundiária ele é uma alteração da lei de 2009, da lei do Terra Legal. Então, qual foi a decisão que o Brasil tomou em 2009? Foi o seguinte: quem ocupou terra pública até 2008 tinha direito de regularização fundiária com desconto. Quem ocupou depois de 2008 a 2011, poderia comprar a terra pública a preço de mercado. Então, regularização fundiária, mas sem desconto. E quem ocupou após 2011, só por leilão.
para evitar a grilagem, para evitar que as pessoas continuassem invadindo terra pública na expectativa de uma nova regularização no futuro. Então, nós mantivemos o marco legal de 2008, o marco temporal de 2008, então não tem jeito, para vistoriar de forma remota e ter desconto na titulação, tem que provar que ocupou a terra de forma mansa, pacífica e produtiva desde 2008. Ou seja, 12 anos. É óbvio que você retira qualquer possibilidade de estímulo à grilagem, porque ninguém grila a terra para ficar nela por 12 anos de forma mansa, pacífica e produzindo. Ninguém grila a terra para produzir. E tem outras exigências também, não tem? Várias outras exigências. Não pode ter outro imóvel. Não pode ter outro imóvel, não pode ter titulação em imóvel de parente, titulação conjunta, para você não ter o fracionamento de imóveis. Então, alguém tem um imóvel de 20 módulos fiscais. Ele fraciona entre 4 filhos os módulos de 5 módulos fiscais. E aí poderia ir para essa regra. Não, mas módulos contínuos em nome de parentes não podem ser regularizados. E tem uma regra de natureza ambiental, e hoje o agronegócio, ele é amigo do meio ambiente, ele é amigo da Amazônia. Eu digo que a Amazônia é o selo de validade, é o selo de qualidade do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro precisa da Amazônia em pé, precisa da floresta, porque é ela que valida, que legitima o nosso agronegócio. Nós somos muito produtivos. A parceria dos produtores rurais com a Embrapa nos fez ter 2, 3 safras de produtos que a Europa, que os Estados Unidos têm uma só no ano. Então, nós somos absurdamente produtivos. E muitas vezes, essa nossa competitividade no mercado internacional faz com que o discurso ambiental seja um falso instrumento para estabelecer barreiras comerciais. É verdade. Então, às vezes o discurso é justo, mas muitas vezes é um puro oportunismo. Como não consegue estabelecer barreiras comerciais, cria uma narrativa de que o Brasil está acabando com a Amazônia para barrar a competitividade do nosso agronegócio no mercado internacional. É muito interessante esse tema que o senhor está colocando, porque há pouco o general Mourão, que é o presidente do Conselho da Amazônia, falou exatamente isso. Então temos que varrer, primeiro, os interesses políticos que não são legítimos e que atrapalham o desenvolvimento da Amazônia, os interesses internacionais que também não são legítimos e que trabalham não são todos. A gente tem que trazer de volta os recursos que saíram daqui, que podem voltar para fundo da Amazônia, para poder a gente ter dinheiro e recursos. Estamos vivendo escassez de recursos, mas é preciso fazer isso que o senhor falou realmente, quer dizer, que se tem uma compreensão maior do que representa a Amazônia para o agronegócio brasileiro. Eu agregaria um terceiro fator no discurso do vice-presidente Mourão, que é a necessidade de nós reconhecermos que hoje nós temos um problema na governança da proteção da Amazônia. Nós precisamos também entender que tem um discurso que é hostil para estabelecer barreiras comerciais, tem interesses não republicanos nisso, mas nós também temos um problema. Precisamos tratar melhor do tema. Por que nós temos um problema? O Brasil não tinha dinheiro para colocar no lugar do dinheiro do Fundo Amazônia e não tinha governança de proteção ambiental para colocar no lugar das entidades do terceiro setor que atuavam na proteção da Amazônia. Então, quando nós perdemos o Fundo Amazônia e perdemos a capacidade de investimento nessas entidades que lá atuam, ficou um vazio. E óbvio que no vazio cresceu o desmatamento, cresceu a grilagem. Nós precisamos retomar a ordem em relação a isso. E eu acho que um bom caminho para retomar a ordem é restabelecer uma relação de confiança com as embaixadas da Alemanha e da Noruega, que são os principais investidores do Fundo Amazônia, restabelecer um diálogo com as entidades sérias do terceiro setor que fazem gestão de unidade de conservação na Amazônia, e aí sim nós vamos dar um sinal para o mundo de que nós estamos fazendo o dever de casa e que não venham querer usar o discurso da Amazônia para inviabilizar a competitividade do nosso agronegócio no mercado internacional. E por isso nós tivemos o cuidado, Valtênio, de incluir no relatório que para titular a terra, o solicitante tem que provar que manteve a reserva legal, que na Amazônia é de 80%, no Sudeste é de 20%, e se ele não comprovar
que ele manteve a reserva legal, ou seja, se ele tiver invadido a reserva legal, a condição para a titulação é que ele recomponha. Então é um projeto de proteção ambiental e de reflorestamento, porque todo mundo que quiser titular sua terra vai ter que reflorestar a reserva legal. Nós estamos tratando, então, de um programa de desenvolvimento sustentável, né? Não é só a questão de ter a titularidade, mas que tenha sustentabilidade. Onde te foi desmatado, vamos recompor essa reserva. E outra coisa, parece que não é aceito também, dentro dessa regularização, aquelas pessoas que tiveram, por alguma razão, envolvimento com trabalhos que sejam degenerativos, vamos dizer condenados assim. Por trabalho escravo e condenados por crime de grilagem não podem ter terras tituladas. Isso também já está no texto. Não pode titular terra em área indígena, em área quilombola, em unidades de conservação. Então é um projeto muito responsável, muito equilibrado. É um projeto que eu diria que é a cara do agro brasileiro hoje. Porque o agro brasileiro hoje não é um agro devastador, não é um agro que quer derrubar a Amazônia. O agro brasileiro hoje é um agro comprometido com produtividade no menor espaço possível e que tem certeza de que a Amazônia em pé vale muito mais para o agronegócio exportador. O que o agro gostaria do senhor é que o senhor aumentasse um pouquinho o módulo. Exatamente, mas é isso que eu tenho explicado a todos, e até por isso a Federação da Agricultura já entendeu e a Frente Parlamentar da Agricultura já entendeu. Nós temos 109 mil pedidos até 6 módulos fiscais. A hora que nós tirarmos da fila esses 109 mil pedidos, porque eles não precisarão mais da vistoria física, vão sobrar pouco mais de 3 mil pedidos até 15 módulos fiscais. Em 1 ano e meio, 2 anos, o INCRA consegue titular 3 mil pedidos. Então, não é um problema isso é uma falsa polêmica, porque ao tirar 109 mil da fila, nós vamos dar espaço para que a vistoria física ocorra nas maiores propriedades. Além do mais, o projeto ideal na Câmara não é o que a gente quer. O projeto ideal na Câmara é o que tem voto para ser aprovado. E isso foi fruto de um acordo para que a gente garanta a aprovação da matéria. E nós vamos garantir. Isso vai ser fundamental para pequenos produtores rurais, agricultores familiares. Provavelmente que representam grande parte da produção de alimentos. Boa parte, agricultura país, familiar. Né? Isso dá segurança jurídica, até para a pessoa, às vezes ela está lá na terra sem regularização, ela fica preocupada em investir, sabe se lá se eu vou ter o título ou não. É mais e grave. A alegria de quem recebe um título, né, deputado? É mais grave, tem esse valor sentimental, que é um componente muito importante, né? Você receber o título da sua terra, mas, acima de tudo, você tem uma questão muito objetiva. Quem não tem o título da terra não consegue acesso ao crédito. E a agricultura sem crédito é algo absolutamente inviável, porque você tem o tempo da plantação distante do tempo da colheita. E, portanto, você precisa de crédito para viver durante esse período. Você não planta hoje e colhe amanhã. Não é como no supermercado. Depois que chega no supermercado, você bota na gôndola hoje e está vendido amanhã. Não, na agricultura não. Sem crédito a agricultura não sobrevive. Então, eu gosto de citar o exemplo, que talvez os exemplos sejam melhores para as pessoas visualizarem as coisas. Tem um município no sul do Amazonas chamado Apuí. Eu sou um deputado do Amazonas. Se você for lá no Apuí, a característica da população é completamente diferente do resto da Amazônia. Tem muito paranaense e catarinense, e já várias gerações disso. No período militar, o Estado brasileiro foi lá no Paraná, em Santa Catarina, onde tinha muito produtor e pouca terra, e disse: olha, eu tenho terra na Amazônia. Lá eu tenho terra de sobra para vocês plantarem. Querem ir para a Amazônia? O Estado brasileiro que chamou esses homens e mulheres para ir para lá. E muitos deles toparam. O Estado brasileiro prometeu regularização fundiária, assistência técnica, crédito, vicinais para escoar a produção. E abandonou esses brasileiros e brasileiras lá. São homens e mulheres da mão calejada, do rosto queimado do sol, que é uma covardia chamar essas pessoas de grileiro. Desses 109 mil pedidos, Walter, nós estamos falando de 77.491 pedidos, que são até um módulo fiscal. Como é que é grileiro alguém que tem posse mansa, pacífica e produtiva de um módulo fiscal? 27.450 são de 1 a 4 módulos fiscais, pequenos proprietários.
Como é que é grileiro quem tem de 1 a 4 módulos fiscais de posse mansa, pacífica e produtiva e de posse comprovada há 12 anos, porque desde 2008. Então, é uma covardia de quem não conhece a Amazônia, de quem não conhece o agronegócio brasileiro, de quem não conhece a realidade de pequenos produtores rurais e agricultores familiares, chamar esses homens e mulheres que são brasileiros, que colocam comida na mesa da nossa gente, de grileiros. Agora, nós estamos já chegando bom, estamos aí no mês de setembro, claro que ainda dá tempo, mas há sempre uma preocupação, porque o calendário político, ele é muito conturbado. Nós vamos ter eleição municipal, nós vamos ter essa disputa para a presidência, quer dizer, a votação para a Câmara e Senado também, que já movimenta dentro de um escopo meio confuso. Então, a gente fica preocupado se esses temas que eu narrei para o senhor agora se atrapalham essa tramitação da pauta. É assim, com a sessão remota, você tem menos dificuldade de quórum, porque o deputado está lá na cidade dele, participando da convenção do candidato dele ou de uma atividade de campanha do candidato dele e acompanhando a sessão de forma remota. Então, acho que a gente vai ter menos problema do que tivemos nos outros anos. Mas eu sinceramente espero que ainda nesse mês de setembro o presidente Rodrigo Maia paute o projeto de lei da regularização fundiária, até porque a gente já tem, não unanimidade, mas já tem acordo, né? Já está muito menos tensionado com a oposição, boa parte do movimento ambientalista já está convencido de que é um bom projeto, a Frente Parlamentar da Agricultura, que tinha restrições por conta do desejo de ampliar o número de módulos fiscais, já se convenceu de que esse é um bom caminho, o governo, que tinha restrições, já se convenceu de que... O caminho está aberto. Então, o caminho está construído para a gente votar. É o presidente colocar na pauta, ele está tendo essa sensibilidade de colocar junto com esse pacote de medidas de natureza ambiental, e eu acredito que ainda em setembro a gente vote essa matéria. Bom, aí voltando agora para um outro tema que eu queria tratar com o senhor, que é o da reforma tributária. O setor agropecuário, ele está muito preocupado porque toda vez que fala em reforma tributária, vem aí embutido o aumento da carga tributária dos impostos. O setor não parou durante a pandemia, tem produzido alimentos, com algumas exceções, a gente está vendo aí algumas variações de preço, mas na verdade não faltou o abastecimento na população brasileira, e a preocupação é que haja uma taxação do produtor rural, principalmente aquele produtor que é pessoa física, podendo aumentar em até 30%. Isso vai cair na mão, o senhor sabe, do próprio consumidor. O que é possível fazer? Qual a sua posição com relação à reforma tributária para o meio agropecuário? Valteiro, sempre que eu falo de reforma tributária, eu gosto de partir de uma constatação. Onde a gente anda, a gente ouve que no Brasil se paga muito imposto. Isso é uma verdade absoluta para os pobres, para a classe média e para quem produz. E é uma mentira absoluta para os muito ricos. Os muito ricos no Brasil não pagam imposto. Tem um dado alarmante, eu até fui conferir antes de começar aqui nossa entrevista. Tem um dado de que no Brasil existem 239 mil milionários, mas pouco mais de 5 mil declarações de imposto de renda pessoa física acima de R$1 milhão. Simplesmente, os ricos não pagam impostos, por um motivo simples. Ele coloca o prolabore dele na empresa abaixo do teto do imposto de renda, não paga nada, e tira tudo como lucro de dividendo, e lucro de dividendo não paga tributo no Brasil. Então nós temos um sistema que hipertributa a folha de pagamento, a produção e o consumo, e subtributa a renda e a propriedade. Não tem como isso dar certo. O que me angustia da proposta de reforma tributária que tramita na Câmara é que ela confirma esse modelo. A complexidade é um problema sério do nosso sistema tributário, mas não é o principal. O principal é a regressividade, que faz com que os mais pobres comprometam mais da sua renda com o pagamento de imposto do que os mais ricos. Sabe por quê? Porque na conta de energia do pobre tem 25% de ICMS e do rico também tem 25% de ICMS. No arroz do pobre tem 17% de ICMS e no arroz do rico também tem 17% de ICMS. Então você percebe que há uma injustiça tributária absurda com esse modelo. Nós precisaríamos enfrentar o problema da regressividade e as propostas não enfrentam. Além do mais, as propostas avançam no sentido de acabar com as desonerações
e a desoneração do agronegócio exportador é um instrumento fundamental para a competitividade do agronegócio do nosso país. Se acabar isso, nós vamos ter sérios problemas de competitividade, porque vai aumentar o custo de produção aqui no nosso país. E, ao estabelecer uma alíquota única, que falam em 25%, mas é impossível que fique a menos de 30% para ter neutralidade tributária, ou seja, para não arrecadar mais e nem menos do que o atual. E aí isso será muito pesado sobre o setor primário, sobre a agricultura, em especial a pessoa física, que paga uma taxa pequena e passará a pagar 30% de CMS, de tributação, de IBS, que é o imposto proposto na PEC 45, um impacto gravíssimo para a construção civil, para a educação, para a saúde, para o transporte coletivo. Então, eu acho que essa proposta é uma proposta que precisa ser melhor equilibrada. E um dos caminhos de melhor equilibrar é dialogar melhor com o setor primário do nosso país, em especial para aqueles que não são agroindústria, porque qual é o problema? Toda vez que você fala com alguém sobre isso, eles não, mas cada tributo que você pagar vai gerar crédito. O problema é que o pequeno, o médio produtor rural, pessoa física, não tem cadeia para compensar o crédito. Ele não tem outro tributo para compensar o crédito dele, que é o problema da construção civil, que é o problema da educação, do transporte coletivo. E o senhor tocou no tema aqui da exportação, e o protecionismo lá fora, que é muito maior, e acaba... O senhor viu agora recentemente a questão do etanol. Sim. Nós pagamos mais de 100% para botar açúcar nos Estados Unidos, que compra menos de 1% nosso, e eles mandam para cá 15%, 20% do etanol deles, sem pagar nada? Todo mundo protege as suas economias. Isso é a regra do comércio internacional. E o Brasil não pode fugir disso. O Brasil precisa desonerar o agronegócio para que nós possamos continuar competitivos. Ignorar isso é ignorar o papel do agronegócio no equilíbrio da nossa balança comercial. Ignorar isso é fechar os olhos para o que está acontecendo agora. Porque agora, enquanto nós estamos conversando aqui, Valteno, o agronegócio está salvando a nossa balança comercial e a nossa economia de um colapso absurdo. Viu o PIB agora do trimestre, De um colapso total. O único que cresceu? Se não foi maior a queda do PIB, foi porque o agronegócio exportador cresceu. Exatamente. Então, nós encontramos uma vocação de país. Nós encontramos uma vocação de país. E precisamos valorizar essa vocação de país e não abandonar essa vocação, deixando de proteger esse setor e deixando de criar políticas fiscais, tributárias, compensatórias para um setor tão importante na geração de riqueza para o nosso país. Agora, tem um ditado que diz lá no meu interior de Goiás, que vale para vários interiores do Brasil, que mais vale um na mão que dois a voando. Uma reforma tributária e reforma administrativa, será que uma não fica mais priorizada que a outra? A reforma administrativa chegou, falaram-se tanto, mas chegou rápido agora. A reforma tributária já estava tramitando. Será que dá para tocar essas duas esse ano? Altendo assim, eu nunca subestimo a vontade do presidente Rodrigo Maia. E ele tem muita vontade de aprovar a reforma tributária. Mas eu não consigo ver a possibilidade de um acordo até o final do ano em torno da PEC 45. Ela tem sérios problemas setoriais. O agronegócio reage muito mal a ela, a construção civil, setor de educação, setor de saúde, setor de transporte. Muitos estados reagem muito mal a ela. O meu estado, por exemplo, com a mudança da cobrança do tributo da origem para o destino, o Amazonas perde 50% da sua receita, do seu orçamento, da sua receita própria de orçamento. Então, eu não vejo condições políticas de aprovação, mas não ignoro o esforço que o presidente Rodrigo Maia vai fazer em relação a isso. Em relação à reforma administrativa, eu acho que o governo encaminhou mais para dar uma acalmada no mercado, para reafirmar o seu compromisso com a pauta reformista, do que mesmo com o desejo de aprovar esse ano. Você tem que instalar a Comissão de Constituição e Justiça, passar pela Comissão de Constituição e Justiça, instalar a Comissão Especial, cumprir todos os prazos da Comissão Especial, votar na Comissão Especial para levar para o plenário para ter 308 votos em 2 turnos. No ano de eleição. Eu não consigo ver a possibilidade disso acontecer. Até porque a reforma do governo foi muito tímida. A reforma do governo ela tem impacto fiscal zero no curto prazo
e tem um impacto de médio e longo prazo que fica muito vinculado às leis complementares, às leis regulamentadoras, que remete muita coisa para a lei regulamentadora. Então eu acho que a gente deveria repensar melhor essa reforma administrativa. O Brasil precisa reorganizar a sua máquina pública. Não dá para Brasília ter uma renda per capita maior do que a de São Paulo. Tem alguma coisa errada. Eu gosto de coisas que são simbólicas. Tem coisas que dizem muito. Brasília ter uma renda per capita, Brasília que não produz nada, ter uma renda per capita maior do que a de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, significa que tem alguma coisa errada no Brasil. Isso por si só já é uma fotografia muito clara de que nós precisamos reorganizar o serviço público. Reorganizar o serviço público tem a ver com alongar mais as carreiras. Não pode o servidor público chegar no topo da carreira com 5, 10 anos de serviço, porque daí ele não está mais preocupado em produzir nada, porque ele não tem mais nada dali em diante. Então, tem que alargar mais as carreiras. Não pode um servidor público não ter avaliação de desempenho, ele tem que ter métrica, tem que ter metas, como tem na iniciativa privada, e quem não cumpre meta tem que ser punido por isso, tanto do ponto de vista salarial, como do ponto de vista até, no caso de descumprimento reiterado, da perda do posto de servidor público. O Brasil paga o mesmo salário para um juiz que despacha 1000 processos e para um juiz que despacha 2. Exatamente o mesmo salário. Isso não é razoável. Bom, nós já estamos chegando já ao final e esse nosso programa Questão de Ordem de hoje teve aqui a presença do deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, relator do projeto de lei de regularização fundiária, mas extremamente atuante na defesa do agronegócio, do produtor rural, principalmente do pequeno produtor rural. Quero agradecer ao senhor pela sua presença mais uma vez aqui e fique à vontade para poder fazer os seus agradecimentos. Muito obrigado, eu quero agradecer, quero registrar o belíssimo trabalho feito pelo deputado Zé Silva, que é o relator da MP 902 e agora é o autor do projeto de lei da regularização fundiária. É uma alegria trabalhar com ele, porque é um homem muito sério. Acho que entre nós deputados, o maior conhecedor do sistema de regularização fundiária no nosso país, na Câmara dos Deputados, e dizer, acima de tudo, que eu saio lá do meu Amazonas a cada semana na certeza de poder servir ao Amazonas, mas também de servir ao Brasil. Muito obrigado, força e longa vida, pujança ao agronegócio brasileiro. Estamos sempre abertos aqui para a sua participação. Muito obrigado.